Graça e paz, amados, que alegria poder compartilhar mais uma porção preciosa da palavra de Deus. Estamos andando num texto tremendo, Ezequiel 37, o vale de ossos secos, e estamos pensando, nesse poder da palavra. Estamos entrando na segunda semana, profetizando na unção do Espírito Santo, profetizando vida na direção que Deus tem dado. Então, tem uma pergunta para começarmos essa semana, uma pergunta bastante ampla, mas eu creio que vai fazer sentido à medida com que a gente for falando sobre ela. De que tamanho você é? Eu ouvi algo muito precioso e realmente uma pergunta ampla. Em que sentido, pastor? De que tamanho eu e você somos diante de Deus? De que tamanho é a nossa vida diante do Pai? De que tamanho é a nossa fé? Então, a resposta para isso é: nós somos do tamanho da nossa fé. Nós limitamos muitas vezes o agir de Deus porque nós não cremos. Ainda bem que Deus não é do tamanho da nossa fé. Deus é infinitamente maior do que aquilo que nós cremos, ou pensamos. Ele é poderoso. Ainda eu creio que a igreja, num contexto universal, não conhece o poder de Deus, a autoridade do Senhor. Eu sempre lembro de uma história de uma tribo de índios que invadiu um vilarejo. Invadiu o vilarejo e levou, os homens daquele vilarejo tinham saído, caçar, e algumas armas tinham ficado em casa, e aqueles índios vieram, invadiram aquele vilarejo, levaram presos, cativos, os filhos e as mulheres. Quando os homens voltaram da caçada, a aldeia estava vazia, o vilarejo estava vazio. O que eles fizeram? Eles foram ver o que os índios tinham levado. Tinham levado as crianças e as mulheres. Os índios não levaram as armas de fogo que eles tinham. Ou seja, agora eles pegam as armas não de caça, mas as outras armas, e eles vão lá na tribo indígena e matam todos os índios e salvam as mulheres e os filhos. Por quê? Os índios, eles não conheciam o poder de fogo de uma arma. Então, eles não levaram, eles não se desfizeram porque eles não conheciam. Eu sempre lembro dessa história porque, às vezes, nós estamos lutando, nós estamos, muitas vezes, sendo saqueados pelo inimigo e não conhecemos o poder de fogo da oração, o poder que pode mudar realidades da oração. Então nós precisamos crer que em Deus a nossa fé, a nossa limitada fé, ela precisa crescer. Jesus nos exorta a exercermos, a crescermos na fé. Tanto que é o ponto que diz que a fé é considerada como o menor semente, um grão de mostarda, uma semente de mostarda. Mas quando cultivado, quando exercitado, elas podem se tornar uma árvore muito grande, onde muitas aves podem se abrigar nela. Então nós precisamos olhar para um texto aqui, Marcos 16, do verso 15 em diante, diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É tão importante isso, que aqui nós temos 5 níveis de fé, 5 níveis de crer, porque esses sinais hão de acompanhar os que creem. E ele começa falando primeiramente sobre demônios, ataques do diabo sobre a vida dos cristãos. Muitas pessoas confundem ataques do diabo com possessão. Muitas vezes o diabo pode atacar alguém sem que a pessoa fique possessa. É um ataque do inimigo sobre a saúde, sobre a família, sobre as finanças, sobre várias áreas. Então nós precisamos entender que o Senhor nos deu autoridade para expelir demônios, para cancelar a ação do diabo contra a nossa vida, contra tudo que envolve o nosso ser.
Também ele termina dizendo aqui: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É promessa. Quando eu digo que Deus não pode curar, eu estou dizendo que aquela enfermidade tem mais poder que o próprio Deus. Eu estou dizendo que aquela enfermidade tem mais poder que Jesus. Saber que Deus pode fazer não significa também que Ele vai fazer. Há um propósito, há um tempo. E muitas vezes Deus pode usar a medicina, Deus pode usar um remédio, Deus pode usar um chá. Deus é livre, Ele pode usar, Ele deixou esses recursos também. Então nós precisamos crer que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero orar com você. São dias de realmente deixarmos o agir de Deus ser abundante sobre a nossa vida. São dias de não limitarmos a ação de Deus sobre a nossa vida. Quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia onde temos a Tua palavra, a palavra que nos edifica, a palavra que nos fortalece, palavra, Senhor, que realmente nos direciona a olhar para um Deus imensurável, um Deus que está além do que pedimos, do que imaginamos, do que pensamos. Pai, que nós não venhamos limitar o Teu agir, ó Deus, pela nossa limitação humana, mas que Tu seja, Senhor, realmente aquele que é convidado para realizar todo o Teu querer. Coisas impossíveis Tu pode fazer, coisas para o homem há limites, mas para Ti não há limites, Pai. Eu quero clamar em nome de Jesus, porque sabemos, Senhor, que aquilo que nos tira o sono não tira o Teu sono, aquilo que nos incomoda não incomoda a Ti, aquilo que nos perturba muitas vezes não perturba a Ti, porque Tu és um Deus inabalável. Pai, nos ensina a viver na Tua dependência, nos ensina a crer mais em Ti, a confiar mais no Teu amor e no Teu poder. Te damos graças por esse dia. Abençoa esta semana, Senhor. Já começamos essa semana, hoje pela madrugada, clamando a Ti, Pai, que nós possamos, ó Deus, alcançar grandes coisas, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, ó Deus, na unção e na direção do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, que oramos a Ti, colocando cada vida, cada coração que nos acompanha nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Que a paz, a graça, o amor de Jesus seja sobre a sua vida de forma abundante. Ótima semana, em nome de Jesus. Amém.